Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui para dar complemento àquela questão do vídeo que eu fiz falando sobre que moral devemos praticar ou seguir como pessoas humanistas, aqueles que foram emancipados do divino, do espiritual, e agora vive uma vida material, uma vida humana, demasiadamente, como disse Nietzsche, demasiadamente humana. Tudo é humano. E como ser humano, nós valorizamos a matéria, valorizamos o natural em detrimento do espiritual. E qual é a nossa ética, a moral que devemos seguir? Como eu falei, a moral humanista. É a valorização do ser humano. A valorização do ser humano. Uma oposição às ideias teológicas divinas, né? As ideias divinas. Então, é isso. Quero ler aqui um comentário para enriquecer mais a nossa maneira de viver, né? A nossa maneira de viver. Esse comentário aqui é de pessoas que já foram emancipadas. Sujeito que já foi emancipado e vive vidas demasiadamente humanas. Considerando que no humanismo o maior pecado é aquele que cometemos contra nós mesmos, então podemos concluir que o maior pecado é aquele que cometemos contra nossos próprios corpos. Pecado significa errar o alvo. O sentido etimológico é errar o alvo, errar o objetivo. E o nosso objetivo é viver melhor, fisicamente, intelectualmente, ter ideias de senhores e não de escravo. E por isso valorizar o nosso corpo. Valorizar o nosso corpo. É por isso que o humanismo adota um estilo sensato de vida. Não se mutilam em cerimônias a este ou aquele Deus. Não busca enfraquecer o corpo. Não se priva de alimentos para se livrar de um sentimento de remorso, como propunha a antiga religiosidade. Então não faz isso com o seu próprio corpo. Se mutilar é uma falta de amor a si mesmo, porque causa sofrimento, né? Causa sofrimento. E as pessoas na religiosidade antiga fazem isso para buscar um merecimento diante do antigo Deus. Diante do antigo Deus.
Eu sou um exemplo disso aí, dessas questões que fazia, jejum. Não me mutilava, mas fazia jejum de 24 horas. Quando eu estava praticando o judaísmo, que tem no judaísmo a festa de Yom Kippur, o dia do perdão. E neste dia, todo judeu devoto, ele pratica um jejum do pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Naquele dia, eles ficam em jejum, sem comer e sem beber, só fazendo prece e confessando o pecado e batendo no peito. Em cada pecado que ele fala, que é citado o nome do pecado, bate no peito. Entendendo aquilo ali como sinal de que está sofrendo porque cometeu aquele pecado, né? Buscando uma reconciliação diante do seu Deus para que ele possa ser absolvido e não venha a morrer. Não venha a morrer. No fim do jejum, ele adquiriu o que? O perdão. Ele tem a certeza que adquiriu o perdão, não sei como ele tem essa certeza. E ele sabe que naquele ano ele não vai morrer. É assim. Então ele afligir a sua própria alma, né? A alma, a pessoa, afligir a si mesmo com jejum, ficar com fome. Ali eu ficava ali, vendo meu povo aqui em casa almoçando, eu vendo a comida e eu com aquela fome não comia para obedecer, né? Para obedecer. É isso. Então é por isso que um humanista adota um estilo sensato de vida. Não se mutila em cerimônias a este ou aquele Deus. Não busca enfraquecer o corpo. Não se priva de alimentos para se livrar de um sentimento de remorso, como propunha a antiga religiosidade. Muito pelo contrário. Os sujeitos humanistas buscam sempre dotar o próprio corpo, e isso inclui a própria mente, de mais saúde e poder e alegria. Um corpo forte, sadio, é a vida por definição e é verdadeiramente mágico, pois é fator indispensável para interagir no mundo em que vivemos e fazemos dele uma manifestação da nossa vontade. Deixemos então os cultuadores do Espírito continue cultuando e a falência do corpo e a morte. De fato, seria bom que se entregasse definitivamente ao seu objeto de culto e fosse fazer companhia aos anjos, abandonando de vez os seus invólucros terrenos. Com o objetivo de aumentar sua identificação com a matéria e o alto culto carnal, algumas sugestões podem ser bastante úteis para uma vida humana, demasiadamente humana. Transforme o cuidado como próprio corpo um verdadeiro ato sagrado. Cuidar do seu corpo, da sua saúde, né? Como ato sagrado. Cuidar de si mesmo, valorizar a si mesmo. Não causar dano ao seu corpo com excessos, né? Excesso de comida, excesso de bebida. Tudo isso causa dano à nossa saúde. E aí, sem a saúde, como é que a pessoa está dizendo que está vivendo bem? A pessoa está vivendo bem, que saudável, né? Saudável, tendo uma boa noite de sono, né? Uma boa noite de sono, fazendo exercício, né? Cuidando realmente desse sujeito, né? Que quer viver. E tem que saber viver. E viver bem aqui e agora. Não renunciando esta vida, não renunciando à sua saúde.
como faz os teológicos, que renuncia o aqui e agora, em detrimento a um além, a uma vida futura, a um mundo vindouro, e despreza e diz não a este mundo. E cai no engano dos enganadores. E aí, no fim, sai perdendo. Perde de viver esta vida aqui, alegremente, na liberdade, valorizando a si mesmo, e valorizando os humanos, valorizando a matéria, em busca do mundo da metafísica, e não vai ganhar nenhum nem outro. Ficou no prejuízo. É isso aí. Com o objetivo de aumentar a sua identificação com a matéria e o autoculto, cultuar a si mesmo, carnal, algumas sugestões podem ser bastante úteis para uma vida humanista, demasiadamente humana. Transforme o cuidado com o próprio corpo em um verdadeiro ato sagrado. Eu vejo os povos aí, as pessoas aqui indo para academia, né? Fazendo musculação, né? Dividindo o corpo, mulheres, homens, né? Fazendo isso. Antigamente, eu ficava julgando essas pessoas. Cuida do corpo e a alma. Os cristãos é assim, cuida do corpo e a alma está seca e a alma não alimenta a alma com jejum, não alimenta a alma com a leitura da Bíblia, com a meditação sobre Deus, é assim. Eles ficam cultuando o corpo, né? Então o cristão desvaloriza o corpo, ele valoriza esse mundo, né? O verdadeiro momento sagrado é esse. Para um humanista, um demasiadamente humano, é esse aí, valorizar o seu corpo, a sua saúde, comer bem, né? Com qualidade, frutas, verduras, carne, etc. Tudo com controle, né? Com controle. Os momentos de alimentação, higiene, exercício devem ter sua importância reconhecida, visto que são os instantes em que literalmente o corpo presta homenagem a si mesmo. Comer, beber, dançar, pular. Quem aguenta fazer corrida, ir para academia, né? Essas coisas aí. A matéria mostra seu amor pela matéria em um ato de pura religiosidade, um culto a si mesmo. Um banho expressa melhor a adoração a si mesmo do que horas e horas de meditação sobre o self, sobre o interior, voltar para si, ficar ali ajoelhado. Um banho, um bom banho, né? Uma recreação, um entretenimento, uma diversão, né? Estar com pessoas que você gosta, conversando, ouvindo as coisas verdadeiras, as coisas que gosta, né? É isso. Um outro estágio do despertar material acontece quando, além de aceitar sua realidade terrena, o buscador se empenha em aprimorá-la. Sem anjo da guarda, temos que aprender a cuidarmos de nós mesmos, e isso se reflete em diversas atitudes que compõem o comportamento diário de um humanista, seja um maior cuidado com a própria aparência, seja na prática de alguns esportes ou programa de exercício físico. Só tenhamos em mente que, como qualquer outra coisa, tais práticas não são jamais impostas, pois são, como tudo mais, pura corrupção, se não surgir
da verdadeira vontade do sujeito. Inicialmente, talvez o adepto ache que é um peso cuidar de si mesmo, mas superando esta mentalidade mais própria das antigas religiões, perceberá que o caminho humano, a maior glória é transformar-se no Senhor da sua própria vontade. Ao se aperceber disso, o ser humano não será mais um indolente equino, montado por um anjo da guarda e preso no estábulo da antiga religiosidade, mas será um forte corréu, pronto para executar qualquer missão que se acha por direito e como a livre besta no campo terá então só o horizonte como limite. Então é isso. Aqui é aconselhado, não é imposto, nada disso. A pessoa tem que fazer essas coisas se tiver vontade de fazer. Não é imposição. Você tem que dar o passo de acordo com a sua vontade. Você é livre. É como diz a música de Raul Seixas. Esta é a lei. Faça o que queres. Se não está fazendo mal para ninguém, se não está violando as leis do seu país, faça o que queres. Então é isso. Isso aqui é aconselhado. Mas você é livre para seguir ou não seguir esses conselhos, essas orientações. Então, essa é a ética ou a moral humanista. A moral humanista. Fazer aquilo que vem lhe beneficiar, principalmente, acima de tudo, a sua saúde, para que você viva bem, feliz, aqui e agora. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa noite, boa tarde, passe bem.